Olá pessoal, eu sou Daniel Ribeiro e hoje eu vou falar um pouco sobre o Bitcoin. Vou tentar aqui fazer uma análise um pouco mais aprofundada, básica e um pouco mais aprofundada sobre o Bitcoin, e eu espero ajudar aí a comunidade a entender melhor o que é o Bitcoin, né? Eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais fria e abordar um pouco os aspectos mais técnicos dele, mas não muito profundamente, para poder ser um vídeo aí um pouco mais completo do que o que a gente costuma encontrar por aí, né? Então, eu vou falar primeiramente o que é o Bitcoin, as principais características dele, como ele funciona. Vou falar um pouco sobre como usar o Bitcoin, sobre mineração e sobre os problemas mais conhecidos dele. Então, o que é o Bitcoin? Para a gente poder entender o que é o Bitcoin, a gente primeiro tem que entender o que é uma moeda. Uma moeda é um meio de troca, é um artefato que é usado para acumular valor e para ser trocado por bens ou serviços, né? O real, o dólar, o euro, o próprio ouro já foi uma moeda também. Até hoje é uma moeda, mas é uma moeda mais para investimento do que para uso normal, né? Mas ele foi muito usado antigamente justamente para troca de bens e troca de serviços também, né? Supondo que você tenha uma vaca e você quer trocar por um terno, você precisa equiparar esses valores. Você não sabe quantos ternos valem uma vaca ou quantos sapatos valem um terno. São todos produtos e serviços também que possuem valores, e você precisa ter um meio de equalizar esses valores para poder facilitar a troca, né? Então você troca, por exemplo, a sua vaca por R$ 100 e você compra um sapato por R$ 50. Significa que 2 pares de sapato valem uma vaca. Mais ou menos isso que é para isso que serve a moeda, para ser uma forma de concentrar o valor numa base monetária comum, para que qualquer bem ou serviço possa ser convertido nessa base monetária. O Bitcoin não é diferente disso. Ele serve como uma moeda. Ele serve justamente para você poder quantificar valores em Bitcoins também. Então, por que é que existe o Bitcoin? Por que é que o Bitcoin ele existe e ele pretende substituir as moedas que a gente conhece como o real ou o dólar? O Bitcoin, ele não depende de um emissor central. Então, por exemplo, no Brasil, o real é emitido pelo Banco Central do Brasil. O dólar é emitido pelo Banco Central americano. E todas as moedas estatais são emitidas pelos seus respectivos países, né? O que acontece? Essas moedas, elas são moedas fiduciárias, que significa que a entidade que emite essas moedas tem total liberdade para emitir novas moedas à medida que eles julgam isso necessário. Então, sempre que faltam reais no Brasil, mais reais são impressos, são emitidos como títulos de dívida pública, como juros, enfim. O governo define a melhor forma de emitir esse dinheiro e para quem esse dinheiro vai ser destinado. E aí ele emite novo dinheiro. O Bitcoin não funciona dessa forma. O Bitcoin ele não tem uma autoridade central controlando ele. Então você não tem nenhum governo, nem nenhuma casa da moeda, nenhum banco administrando a rede do Bitcoin. O Bitcoin é uma rede autossuficiente, ela funciona sozinha e ela emite os próprios Bitcoins de acordo com o que foi estipulado no protocolo dele. Então é uma emissão controlada e que todo mundo conhece, né? Eu vou falar um pouco mais sobre como é a emissão de novos bitcoins mais para frente. Mas o que é importante dizer é que ela é uma moeda escassa, ou seja, ela tem um limite de emissão. E o limite é de 21 milhões de bitcoins. 21 milhões pode parecer pouco, mas esses bitcoins eles podem ser divididos em até 8 casas decimais.
Então você tem até 0,0000001 Bitcoin e isso tem um valor, entendeu? É um valor muito pequeno. Então um Bitcoin já tem um valor muito elevado. Isso não é um problema. O fato de ter apenas 21 milhões de Bitcoins não é necessariamente um problema. Então, como que funciona o Bitcoin? Para entender como funciona o Bitcoin, nós temos que entender basicamente dois tópicos específicos dele, que são os endereços Bitcoin e a corrente de blocos. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles e, em detalhe, eu vou começar pelos endereços. Um endereço Bitcoin é um código de até 34 caracteres, entre 27 e 34 caracteres, que é um endereço onde você pode armazenar os seus Bitcoins. Você pode gerar inúmeros endereços Bitcoins. Esses endereços são praticamente infinitos. Eles têm um limite, mas é um limite altíssimo, que se fosse colocar hoje, cada habitante da Terra poderia ter quintilhões de endereços. Assim, é um número muito grande, impronunciável. Cada endereço Bitcoin é uma chave pública de criptografia. E cada um tem a sua respectiva chave privada. Esse par de chave pública e chave privada é a base das transações com Bitcoin. A chave pública, obviamente, ela é pública, então não tem problema você informar essa chave para outras pessoas. Na verdade, você tem que informar essa chave para outras pessoas porque é através dela que elas vão transferir dinheiro para você. Já a chave privada, ela tem que ser mantida, como o próprio nome diz, de forma privada. Ela é o segredo da chave pública. Com a chave privada, você consegue gastar os bitcoins que existem naquele endereço. Então, essa é a parte secreta que você tem que manter. É como se fosse a senha daquela chave, daquele endereço. Então, você precisa manter sempre a chave pública de uma forma secreta para poder garantir a segurança do seu dinheiro, né? Um artifício que é muito usado nas transações do Bitcoin são os QR Codes, que são esses desenhos de código parece um código de barras, só que com vários quadradinhos. Esse QR Code nada mais é do que a representação desse código, dessa chave pública, de uma forma gráfica. Essa forma é muito fácil para câmeras e para leitores de tela conseguir ler isso e identificar isso como um código. Então, na verdade, sempre que você vê um código desse aqui, você pode ter certeza que ele representa ou um QR Code ou um endereço de internet. É só uma forma de facilitar a leitura desses endereços por aparelhos, por código de barra ou por celulares, câmeras de celular, enfim. A corrente de blocos é a segunda base do Bitcoin. O que é a corrente de blocos? É um banco de dados distribuído. Simples assim. A corrente de blocos é um banco de dados que é aumentado a cada 10 minutos. Esse é o tempo que o protocolo do Bitcoin define como o tempo ideal de criação de cada bloco. E a corrente de blocos, ela é formada por blocos de transação. Então, cada bloco da corrente de blocos possui internamente as transações que foram realizadas naquele momento. E a cada 10 minutos um bloco novo é gerado. Isso significa que as transações são incluídas na corrente de blocos a cada 10 minutos. Sempre que você transfere dinheiro de uma pessoa A para uma pessoa B, isso é uma transação. Você está movimentando o dinheiro. E essa transação ela vai ficar armazenada num bloco da corrente de blocos. Qual que é o segredo da corrente de blocos? Cada bloco possui a informação de qual era o bloco anterior a ela. Então, para você poder reprocessar um bloco antigo, você teria que reprocessar todos os blocos que aconteceram depois desse bloco que você quer reprocessar. Isso, computacionalmente, é impossível de fazer, porque para você poder gerar cada bloco, a quantidade de processamento que um computador tem que fazer é muito grande. Então,
para você reverter uma transação antiga, ou para você estornar essa transação antiga, é praticamente impossível. Isso na verdade é possível. Eu vou descrever mais para frente um ataque que é chamado do ataque dos 51%, mas para isso o atacante teria que ter mais de metade da capacidade de processamento de toda a rede no mundo inteiro. Então é praticamente impossível disso acontecer. O que acontece com a corrente de blocos é que cada bloco é gerado de uma forma que o bloco atual precisa ter a informação de qual é o bloco anterior a ele. E esse bloco anterior a ele tem a informação do bloco anterior e esse do anterior. E é por isso que é chamado de corrente, porque é formada uma corrente sempre a partir de um bloco. A corrente de blocos, ela é pública, ela é conhecida por todo mundo. Isso significa que todo mundo tem acesso a todas as transações que são realizadas dentro da rede Bitcoin. Então, sempre que uma pessoa A manda dinheiro para uma pessoa B, essa transação ela é publicada e todo mundo que tem a corrente de blocos vai ter uma cópia dessa transação. Isso é o que garante que não vai haver o gasto duplo. Ou seja, quando eu transfiro uma moeda da minha carteira para a carteira de um amigo meu e eu tento transferir essa mesma moeda no futuro para outra pessoa, essa segunda transação não vai funcionar, porque essa outra pessoa vai saber que essa moeda já foi gasta anteriormente. Por quê? Porque as transações são públicas, entendeu? Essa é a forma que o protocolo garante que o dinheiro não vai ser duplamente utilizado, fazendo com que as transações sejam públicas. Como que o anonimato das transações é garantido, então? Ninguém sabe qual é o seu endereço do Bitcoin. O Bitcoin os endereços são códigos, mas esses códigos não estão associados a uma pessoa. Então você não tem como saber que o João tem aquele endereço e ele transferiu 1 milhão de Bitcoins para outra pessoa. Isso não acontece. Você não tem como saber de quem é cada endereço, entendeu? Então é dessa forma que o anonimato das transações é garantido. Contanto que ninguém saiba qual é o seu endereço, ninguém vai saber que você tem esse dinheiro. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre como usar os bitcoins. Para usar os bitcoins, você obviamente tem que ter pelo menos um endereço de bitcoin. E o endereço, ele fica na sua carteira. A carteira, o que é? Ela é um programa que você pode ter ou instalado no seu computador, ou instalado no seu celular, ou num site especializado nisso, uma web wallet, né, que chama, ou mesmo num papel. Você pode ter uma carteira em papel também. A carteira ela serve para quê? Ela serve para acumular os seus endereços Bitcoin. Então você pode ter um ou mais endereços. Na verdade, o ideal é que você tenha um endereço para cada transação que você vai fazer. Então a carteira ela serve para isso, para poder agrupar os seus endereços e facilitar a gestão do seu dinheiro. O jeito mais fácil que eu considero para usar bitcoins, e isso é uma opinião pessoal, obviamente, é com um smartphone. Você tem a sua carteira no seu celular, você tem lá então o seu dinheiro e você consegue usar isso na rua, você consegue usar isso na internet, consegue usar em qualquer lugar. Você consegue enviar e receber dinheiro de uma maneira muito fácil, né? Eu vou demonstrar aí o funcionamento básico de uma transação em uma loja virtual ou em uma loja física, mas basicamente é igual de qualquer forma. Então, para usar os bitcoins, eu vou dar dois exemplos aqui, um para uma loja virtual e outro para uma loja física, né? Uma loja da rua, assim, que existe de verdade. Em uma loja virtual, o funcionamento é bem simples. Você escolhe os produtos que você quer comprar. Na hora de você fechar a sua compra e fazer o pagamento, você escolhe a forma de pagamento Bitcoin e a loja vai gerar um endereço e vai te dar o valor que você tem que transferir para esse endereço. Basta então que você pegue esse endereço, coloque lá
na sua carteira, ou pode ser no seu smartphone, ou pode ser no computador. Você faz a transferência do valor que está sendo solicitado para o endereço e em questão de segundos a loja já vai receber a primeira notificação de que o pagamento foi realizado e vai prosseguir com o seu pedido normalmente. Se você estiver fazendo um pedido de alguma coisa que seja mais cara ou que exija algum tipo de confirmação, a loja pode esperar que essa transação seja confirmada em alguns blocos antes de liberar o pedido para você. Isso acontece a cada 10 minutos. Cada 10 minutos é gerado um bloco com todas as transações que aconteceram naquele período e a sua transação vai ser uma das transações que vai estar contida no próximo bloco. Isso garante que a transação não vai ser estornada, não vai ser revertida. A partir de 2 ou 3 confirmações já é suficiente para a transação ser praticamente impossível de ser revertida. Se você tiver... Tem até um ditado aí. Se você estiver vendendo uma casa usando bitcoins, você espera 6 confirmações, que vai levar 1 hora, e tá tudo certo. Você tem certeza que esse dinheiro não vai ser estornado nunca mais. Em lojas físicas, a situação, a compra de Bitcoin, a venda de produtos e serviços também é simples, entendeu? Um estabelecimento, por exemplo, um restaurante que quer passar a aceitar Bitcoins também, pode ter um smartphone ou no próprio computador, no sistema de gestão, ele pode fazer a cobrança em Bitcoins também. Para isso é só ele... na hora de fazer o fechamento do pedido e mostrar o valor, mostrar junto um QR Code. Isso pode vir até impresso no papel, numa comanda de papel. E aí você, com o seu smartphone, você escaneia o QR Code, faz o pagamento e em questão de segundos o restaurante vai receber a notificação do primeiro pagamento. Como as transações desse tipo de estabelecimento geralmente são de baixo valor, você paga um almoço, paga um produto que seja mais barato e tal, você pode trabalhar sem ter as confirmações em tempo real. Você vai receber a primeira confirmação a partir de 10 minutos, mas a chance de que você tenha um gasto duplo com uma transação originada a partir de um celular é muito pequena. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso, se você for o dono do estabelecimento, né? A compra é bem tranquila também. Bom, para você comprar ou vender bitcoins, existem basicamente 2 formas. Uma é através da casa de câmbio e a outra é diretamente de outra pessoa, né? Existem algumas casas de câmbio que são chamadas de exchanges lá fora, né? Aqui são casas de câmbio, como o Mercado Bitcoin, o Bitcoin to You, o Bitfication, entre outros aí que aceitam depósitos em reais e você pode comprar bitcoins usando reais, né? Elas são uma mistura de casa de câmbio com bolsa de valores, porque você coloca ordens de compra e ordens de venda nesses sistemas e você pode comprar ou vender os seus bitcoins pelo valor que você achar conveniente, né? Outra forma de fazer isso é diretamente das pessoas que têm bitcoins. Então, existem sites, por exemplo, o Local Bitcoins, onde você pode anunciar que você está querendo comprar ou vender bitcoins. Você diz lá quais são as condições, o valor que você quer pagar, o valor que você está cobrando, enfim, da onde você é e como vai ser conduzida essa negociação. Alguns vendedores vendem até pessoalmente bitcoins. Você marca um dia e hora, você encontra com o vendedor num local que vocês combinaram e faz a troca. Você paga para ele em dinheiro e recebe os bitcoins na hora. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre mineração. Eu falei anteriormente que os blocos são gerados a cada 10 minutos e que eles contêm todas as transações e tal,
Mas você deve estar se perguntando, se o Bitcoin não tem uma autoridade central, então quem é que gera esses blocos, né? Onde eles ficam armazenados, né? E a resposta para isso é o processo de mineração. A mineração, ela é um processo computacional, né? São computadores que fazem isso. E esses computadores, eles estão conectados em rede, pela internet, né? Mas numa rede P2P, que é uma rede descentralizada, criada especificamente para esse fim. E o que acontece? Esses computadores todos estão competindo para descobrir o próximo bloco. Então, existe uma carga de processamento enorme para você poder descobrir qual vai ser o próximo bloco da corrente de blocos. Quem descobre esse bloco tem uma recompensa. A recompensa atualmente está em 25 bitcoins por bloco. Então, o minerador, né, o computador ou o grupo de mineradores que consegue descobrir qual vai ser o próximo bloco a partir de um processo computacional que demanda muita capacidade de processamento do computador, esse minerador vai ser recompensado com 25 bitcoins. Então, esse bloco vai conter todas as transações que aconteceram naquele período e mais uma transação de emissão de novos bitcoins, que são 25 bitcoins por bloco. O tempo médio de criação de cada bloco é de 10 minutos. Ele pode não ser exatamente 10 minutos, mas o protocolo tenta colocar como tempo ideal 10 minutos. Então, o que acontece? Prevendo que a cada ano, a cada 6 meses, sei lá, a capacidade de processamento dos computadores fica mais e mais potente, né, mais veloz, o protocolo prevê que o cálculo que é necessário para poder fazer um novo bloco tem que ser dificultado. Então, o que ele faz? A cada 2016 blocos, o protocolo verifica quanto tempo, em média, os últimos 2016 blocos foram gerados para poder definir qual vai ser a dificuldade dos próximos 2016 blocos. Se você colocar numa linha do tempo, 2016 blocos, se forem gerados a cada 10 minutos, dá exatamente 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, a dificuldade da mineração é recalculada pela própria rede, e a própria rede define que o processo de mineração vai ser mais difícil ou mais fácil, né? Isso tudo depende do quê? Da capacidade de processamento de toda a rede. Então, no começo do Bitcoin, por exemplo, em 2009, com um computador simples da época, com uma placa de vídeo barata, já era suficiente para poder minerar Bitcoins com relativa facilidade, né? Hoje em dia, existe hardware especializado na mineração de Bitcoins, hardware que consegue superar milhares de vezes o desempenho de uma placa de vídeo para essa tarefa, né? Então, a dificuldade aumentou absurdamente, né? O índice de dificuldade aumentou muito para poder compensar o avanço tecnológico da rede, você entendeu? Então, isso significa o quê? Que minerar usando o seu computador e uma placa de vídeo já não serve para mais nada, porque esse equipamento não tem velocidade suficiente para acompanhar o resto da rede, entendeu? Só que isso não é um problema. Eu costumo dizer o seguinte: o dinheiro não é para você imprimir em casa, entendeu? Você não imprime reais em casa, você não imprime dólares, euros, você não escava o chão da sua casa para tentar achar ouro, você entendeu? Então você não tem que minerar. O dinheiro não foi feito para ser criado assim. É claro que se você puder, se você tiver condições de hardware para poder fazer isso, é uma forma de você ganhar dinheiro. Assim como existem empresas de mineração que mineram ouro. Eles ganham dinheiro com isso, entendeu? Mas isso não é necessário. O dinheiro ele foi feito para quê? Para ser trocado. Você troca o seu trabalho por dinheiro, você troca o seu dinheiro por produtos e serviços. Então, o processo de mineração não é fundamental para o Bitcoin. Quem pode minerar já está minerando.
E você sozinho, com um computador simples, com uma placa de vídeo, você provavelmente não vai conseguir minerar nada. Mesmo que você tenha hardware dedicado para isso, que são os ASIC miners, são equipamentos criados especificamente para a tarefa de mineração. Esses equipamentos eles são muito mais potentes do que um computador normal, mas ainda assim, sozinhos, eles não representam praticamente nenhum poder de processamento se comparado ao da rede. Então você tem vários equipamentos, vários computadores competindo para poder descobrir o próximo bloco da corrente de blocos, inclusive o seu. Então a sua chance de descobrir o próximo bloco é a mesma fração de capacidade de processamento do seu computador em relação ao restante da rede. Ou seja, nos dias atuais é muito pouco, entendeu? A rede atualmente está com uma capacidade de processamento de 5.000 terahashes por segundo. Então, são 5.000 trilhões ou 5 quatrilhões, né, de assinaturas por segundo. O hash é a assinatura, é o cálculo que é necessário para poder descobrir um bloco. Então você tem 5 quatrilhões de assinaturas sendo tentadas por segundo para poder você descobrir um bloco a cada 10 minutos. Entendeu? Se o seu computador não faz nada próximo disso, então você realmente não tem que estar minerando. Você pode usar o Bitcoin, você faz suas compras, você vende, você negocia, mas você não tem que estar minerando. Certo? E eu já falei sobre a recompensa, né? A recompensa ela também é o seguinte, ela é reduzida a cada 4 anos. Então ela já foi de 50 bitcoins por bloco, agora em 2013 ela passou a ser de 25 bitcoins por bloco, daqui 4 anos ela vai ser reduzida pela metade novamente, vai ser de 12,5 bitcoins por cada bloco, e assim sucessivamente. A cada 4 anos, a recompensa é diminuída pela metade. Por que isso? Porque o Bitcoin é uma moeda escassa, ela é uma moeda que nunca vai ultrapassar os 21 milhões de Bitcoins. E ela só vai atingir esses 21 milhões de Bitcoins no ano de 2140. Então está muito longe ainda, você entendeu? Qual que é a ideia? O Bitcoin sendo escasso, sendo um ativo que não pode ser gerado descontroladamente, ele vai se valorizar, certo? Hoje nós estamos em novembro de 2013. Um Bitcoin vale R$2.000. E a tendência de que esse valor aumente ainda mais e só aumente no futuro. Por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda deflacionária, enquanto o real é uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que inflaciona. O governo ele vai seguir imprimindo novos reais descontroladamente, provavelmente, e isso vai desvalorizar cada real. Comparado ao Bitcoin, que não pode ser impresso, não pode ser criado descontroladamente, ele vai só se valorizar em relação ao real e a todas as outras moedas estatais, que são todas moedas fiduciárias. Ainda sobre mineração, se você sozinho com o seu computador ou com o seu ASIC miner, você provavelmente não consegue minerar um Bitcoin, porque se você está concorrendo com tantas outras máquinas, a sua chance sozinho de conseguir descobrir um bloco e ele ganhar 25 Bitcoins é muito pequena. Então, para resolver esse problema, existem os pools de mineração, que são os grupos de mineração. São pessoas que resolveram criar grupos para poder fazer um processamento distribuído e juntas descobrirem um único bloco. Então você tem, por exemplo, um grupo com 1.000 mineradores. Somando toda a capacidade de processamento de todos esses 1.000 mineradores, você vai ter um número maior, um número mais representativo. Qual que é a ideia? É que todos esses mineradores juntos consigam achar um bloco e achar os 25 bitcoins.
Dessa forma, esses 25 bitcoins são rateados entre todos os mineradores, de acordo com a forma com que cada um contribuiu para esse pool, né? Então, você aumenta a frequência com que você ganha a recompensa, mas você diminui a recompensa porque você tem que dividir ela com os outros mineradores do mesmo grupo, né? É uma forma de ganhar o dinheiro mais rapidamente, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os problemas conhecidos. Um deles eu já tinha adiantado, que é o ataque de 51%. O que acontece? Se uma única pessoa ou um único pool de mineração conseguir deter 51% da capacidade de processamento de toda a rede, teoricamente esse pool pode fazer com que o sistema seja desestabilizado. Ou seja, se todo mundo está competindo para poder encontrar o próximo bloco, quem tem mais da metade de capacidade da rede tem, obviamente, mais da metade das chances de encontrar o próximo bloco. Então, se você tem mais da metade de probabilidade de encontrar o próximo bloco, você consegue, por exemplo, reprocessar o bloco anterior. Então, você tem condições de fazer uma transação, confirmar ela e futuramente, depois de 3 ou 4 blocos, se você ainda mantiver esse percentual absurdo de processamento, você ainda consegue estornar as transações que foram realizadas nesses blocos anteriores, nos blocos desde que você assumiu o controle da rede. Então, é uma situação hipotética, uma situação que até hoje nunca aconteceu e dificilmente vai acontecer por 2 motivos simples. Primeiro, porque a capacidade de processamento necessária para isso é muito, muito grande. E provavelmente os mineradores nenhum pool de mineração consegue uma capacidade de processamento tão grande. O segundo, porém, é que desestabilizar o sistema Bitcoin não é interessante para ninguém, muito menos para quem está dentro do sistema. Então, um pool de mineração que vive ganhando bitcoins e vive da valorização do Bitcoin não tem interesse nenhum em atacar a rede para poder derrubar o valor do Bitcoin. Você entendeu? Então, por mais que seja possível, não tem aplicação prática, não pode acontecer, entendeu? É muito difícil de acontecer, ninguém quer ver o seu patrimônio, o seu dinheiro virar pó, então isso não pode acontecer. Esse é um dos ataques. Um outro problema conhecido é conhecido como firewall chinês. Ele, apesar do nome, ele não tem necessariamente a ver com a China. O que acontece? Na China, todo o acesso à internet é controlado por um firewall do governo que limita o que é que todo o tráfego de rede que entra e sai de dentro da China. Essa situação hipotética é supondo que a China simplesmente corte a internet de dentro para fora. Ou seja, as pessoas que estão dentro da China vão ter lá a sua rede, a sua internet interna funcionando, e as pessoas que estão fora da China também. Só que elas não vão ter comunicação entre si. Então, os pools de mineração, os mineradores da China não vão ter comunicação com os mineradores de fora da China. Qual que é a consequência disso? Cada uma dessas redes, como elas são descentralizadas, elas vão continuar minerando e continuar gerando seus próprios blocos. Então você vai ter uma divisão aí. Você vai ter a corrente de blocos dentro do território que está isolado e você vai ter a corrente de blocos fora dessa rede isolada. E esses blocos vão continuar a ser criados a cada 10 minutos ou o tempo que for necessário para isso. E isso pode, então, gerar são 2 correntes de blocos distintas, entendeu? O protocolo Bitcoin está preparado para isso,
Porém, o que acontece nesse caso não é legal. Porque quando as redes voltarem a ter comunicação umas com as outras, uma com a outra, o protocolo Bitcoin define que a maior corrente de blocos deve prevalecer. Então, se a maior corrente de blocos for a que aconteceu na China, é ela que vai prevalecer. E todos os blocos que foram gerados na corrente de fora vão ser estornados até o momento em que a rede era uma só. Então, qual que é o maior problema disso? As transações que antes estavam confirmadas, agora elas vão ter que ser reconfirmadas. E se houve um ataque de gasto duplo nesse meio tempo, essas transações não vão ser confirmadas. Então, a transação que vai prevalecer é a do maior bloco, e a transação que antes havia sido confirmada na corrente que não existe mais, agora não existe, a transação não existe mais. E isso pode acarretar um prejuízo financeiro para alguém. Já aconteceu da blockchain se dividir uma vez. Houve um problema técnico entre versões do Bitcoin, mas isso acabou se solucionando porque a engenharia do Bitcoin, a forma como ele foi feito, permite isso, permite que as transações sejam reconfirmadas na corrente que prevaleceu, né? E a maioria das transações realmente foi confirmada normalmente, né? O terceiro e o quarto problema que eu vou relatar aqui, eles não são de ordem técnica, e sim de ordem política, que é, por exemplo, uma proibição estatal. Imagine que o governo brasileiro, por exemplo, proíba qualquer tipo de negociação usando bitcoins. Então, isso é um problema de ordem legal. As empresas, por exemplo, uma empresa que antes aceitava bitcoin, vai passar a não aceitar mais. As negociações de Bitcoin respaldadas por um processo legal não vão estar mais. E o empresário ele não quer trabalhar fora da lei, entendeu? Se você tem um comércio, se você tem uma empresa, uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, você não vai querer ter um fiscal do governo pegando no seu pé porque você aceita bitcoins também. Você vai simplesmente parar de aceitar bitcoins, e isso não é bom para a economia do Bitcoin. É uma possibilidade, pode acontecer. Obviamente, isso não vai parar o Bitcoin. Ele vai provavelmente dificultar a adesão do Bitcoin em um determinado país, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde ele for proibido. Mas a rede em si vai continuar funcionando. Então, essa é uma preocupação também. E outra preocupação é a economia deflacionária do Bitcoin. Não necessariamente isso é um problema. Há quem diga que você ter uma economia deflacionária é bom, porque o valor do seu dinheiro é mantido. Então, por exemplo, se você tem hoje um Bitcoin que vale R$2.000 e amanhã ele vale R$2.500, o seu poder de compra aumentou. Você não teve que trabalhar mais por isso, você só guardou, você só poupou o seu dinheiro e amanhã o seu dinheiro vale mais. Isso é uma economia deflacionária. É o contrário da economia inflacionária, que é a economia que a gente está acostumado a conhecer. A gente vai se você vai num supermercado hoje comprar um pacote de biscoitos, ele custa R$1. Se você for o mês que vem, ele custa R$1,20. Então, o seu poder de compra diminui. Se você guardou reais, se você simplesmente guardou o seu dinheiro e não trabalhou para aumentar o seu dinheiro, amanhã o seu dinheiro vale menos. Isso é uma economia inflacionária. O Bitcoin é o contrário, é uma economia deflacionária. Há quem diga que isso é um problema, porque isso faz manter o poder de quem tem mais dinheiro. E em parte é verdade. Se você tem a capacidade de poupar o seu dinheiro, você vai ter mais poder. Só que ninguém consegue poupar para sempre. Você entendeu? Numa economia deflacionária, os juros não compensam o investimento. Os juros são baixos. Então você acaba tendo que gastar o seu dinheiro para poder viver, para poder pagar suas contas, para poder comer, para poder vestir e fazer tudo.
Então, o seu dinheiro, uma hora ou outra, vai ter que entrar em circulação de novo e vai parar na mão de alguém. Essa é uma forma de fazer a economia andar, né? Outra forma é a forma como a economia inflacionária é, que ela obriga todo mundo a trabalhar para poder manter o valor do não o valor do dinheiro, mas manter-se com o dinheiro, com o poder de compra equivalente, entendeu? Então você tem que trabalhar para você poder ter dinheiro, para você poder emprestar dinheiro, por exemplo, para os outros e cobrando juros por isso. Os juros é sempre o valor da inflação mais o valor do seu lucro. Então os bancos ganham muito dinheiro com isso e essa é uma forma de abordar também. Eu não vou dizer aqui o que é melhor, o que é pior. Mas isso fica para você, né? Bom, então só para concluir, a gente viu que o Bitcoin é uma moeda escassa, então ela é deflacionária. Ela não é controlada por nenhum governo e nenhuma empresa. A emissão dela é constante e conhecida por todos. Ela é pseudo-anônima. As transações são públicas, mas ninguém sabe quais são as partes que realizam essas transações. As transações não podem ser estornadas. As transações elas têm um custo muito baixo ou são praticamente gratuitas. O Bitcoin permite microtransações, então você consegue fazer transações de 10 centavos, equivalente a 10 centavos de real, 1 centavo. Se você quiser transferir 1 centavo para alguém, você consegue fazer isso usando o Bitcoin. Cada vez mais estabelecimentos aceitam o Bitcoin. Então, por exemplo, o Subway lá dos Estados Unidos já está aceitando Bitcoins. O WordPress aceita Bitcoins. Aqui no Brasil nós temos alguns estabelecimentos também que aceitam. E que o Bitcoin é fácil de integrar com os sistemas atuais. Se você tem uma loja, se você tem um site que vende alguma coisa, você pode facilmente receber Bitcoins. Isso não é difícil de integrar com o seu sistema atual. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí comentários, sugestões, dicas. Se eu cometi algum erro, vocês me dizem aí. E eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço e até mais, hein?